Livro O Novo Nascimento, de T.L. Osborne, capítulo 6. Ricardo, eu sou Jesus. Uma pessoa que nasce de novo, ou seja, é salva, recebe uma nova vida espiritual. Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. 1 João 3,14, parte A. Que maravilha é tornar-se uma nova criatura, receber uma nova vida espiritual. Certo jovem, um pai cruel e maldoso, recebeu essa nova vida espiritual durante uma de nossas cruzadas na América Latina. Ele havia se envolvido com alguns homens de caráter bastante vil. A bebida e a jogatina lhe consumiram todo o dinheiro, o que deixou sua esposa e seus 2 filhos pequenos na miséria. Cada vez que ele chegava a casa, as crianças ficavam horrorizadas ao vê-lo surrar a esposa e derrubá-la no chão, e frequentemente dar pontapés nela, como um sádico a torturar um animal. A crueldade do pai era tão abusiva que as crianças corriam e se escondiam debaixo da cama quando escutavam a chegada do pai, ao passo que a esposa o esperava com muito medo. A jovem mãe ouvira falar a respeito da nossa cruzada e se refugiara com as crianças entre a multidão para escutar a mensagem maravilhosa de Jesus Cristo. Imagine como ela ficou atônita certa noite depois da mensagem. Ela ouviu um homem tentando dar testemunho. No entanto, ele chorava tão compulsivamente que dificilmente se poderia compreender o que ele dizia. De repente, ela percebeu que era o seu marido e que algo maravilhoso havia acontecido com ele. Espontaneamente, ela agarrou seus filhos e começou a forçar caminho no meio da multidão, em direção à plataforma. Ao aproximar-se daquele palco, ela exclamou: Ricardo, Ricardo, sou eu. Estou chegando, ó Ricardo. Sou eu, Maria. Já vou. O homem ouviu a voz dela no momento em que ela subiu os degraus, quase arrastando os filhos, os quais estavam amedrontados. Atiraram-se nos braços um do outro e ficaram em pé naquele local, chorando diante de 40.000 pessoas. Depois disso, o pai pegou no colo seus filhinhos e os abraçou carinhosamente. A mãe logo em seguida juntou-se a eles. Àquela altura tínhamos tirado o microfone do pedestal e o colocávamos perto deles. O homem dizia: já não precisam ter medo do papai. Olhem, papai encontrou Jesus e por isso tem uma vida nova. Papai nunca mais vai machucar a mamãe. Ele ama a mamãe e ama vocês também. Que milagre, que transformação de vida. Enxugadas as lágrimas e cessados os soluços, o homem contou tudo o que lhe acontecera à multidão, que assistia o seu testemunho. Viera para a cruzada como batedor de carteiras. Estava em pé em uma área escura, abrigada por uma árvore grande. Enquanto falávamos a respeito de Cristo e da sua presença, ele ouvira uma voz como o ressoar de uma trombeta, e que vinha do alto da árvore, perto da qual ele se encontrava. Aquela voz dizia: Ricardo, eu sou Jesus, siga-me, siga-me. Ricardo ficou tão amedrontado e estonteado que, ao ouvir a voz, resolveu fugir da cruzada. Acreditava que era sua consciência que o perturbava, fazendo imaginar coisas. Então, no entanto, em que começou a sair, novamente ouviu aquela voz. Ele sabia que Jesus Cristo estava falando, chamando-o ao arrependimento. Ricardo caiu por terra, chorando por causa dos seus pecados. Reconhecera a misericórdia e o perdão de Cristo, e o aceitara. Em seguida subiu até a plataforma a fim de contar sua experiência. Passou a ser um novo homem, regenerado e nascido de novo. Se tornou um membro fiel de uma igreja, onde ele e a esposa se consagraram ao serviço cristão. Essa é a nova vida espiritual da qual estou falando para você. É exatamente assim que acontece quando Cristo salva. Ocorre uma conversão verdadeira. Os velhos desejos, hábitos e enfermidades desaparecem. Todas as coisas se tornam novas. Você recebe a vida de Cristo, uma vida nova, dotada de uma nova natureza, com uma nova saúde, e ainda novos desejos e novas ambições. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei coração de carne.
E porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 26, 27, parte A. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João 10, 10, parte B. Esta vida milagrosa é para você, neste instante enquanto lê este livro. Capítulo 7. O comerciante sírio. Nascer de novo, ou seja, ser salvo, é receber a paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27, parte A. Ele continuou: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. João 16, 33, parte A. A paz verdadeira somente acontece quando há perdão e salvação por intermédio de Cristo. Quem está no pecado nunca poderá ter paz na alma. A Bíblia declara: os ímpios diz, o meu Deus não tem paz. Isaías 57, 21. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Um comerciante sírio que vivera a maior parte da sua vida em Gana esteve presente em nossa grande cruzada em Accra, a capital, onde ouviu o evangelho pela primeira vez. Ele nunca se casara e tinha abusado de meninas africanas a fim de satisfazer suas paixões. Trapaceava e mentia nos negócios, vivendo de maneira esbanjadora e desprezível. Certa ocasião ficou doente, teve um derrame paralisador que inutilizou um lado inteiro do seu corpo, e foi naquela condição que ele foi para a cruzada. A mensagem do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em favor dos pecadores, foi maravilhosa demais para aquele homem entender. No entanto, continuou indo para a cruzada e escutando as mensagens. Finalmente conscientizou-se de quão grande era o peso dos seus pecados, reconhecendo o preço terrível que Jesus Cristo pagou para redimir-nos de nossos pecados. O conhecimento de que Jesus foi crucificado para sofrer o castigo que nós deveríamos ter sofrido produziu tristeza e grande arrependimento naquele homem. Começou a sentir terrível vergonha e remorso por causa de sua vida impura e desonrosa. Então chorou por causa dos seus pecados e clamou a Deus, pedindo misericórdia. Sua culpa diante de Deus o levou a tremer de medo, no momento em que tomou consciência de que a punição para quem comete pecado é a morte. Então começou a compreender a razão da cruz de Cristo, que Jesus suportou o castigo pelos pecados em seu lugar, a fim de que ele pudesse livrar-se da condenação e da culpa diante de Deus. Enfim, aquele Senhor reconheceu que Deus fizera o homem à sua imagem e que ele nunca poderia achar a paz enquanto continuasse pecando contra o Criador. Sobreveio-lhe uma transformação gloriosa enquanto percebeu que Cristo morreu para salvá-lo da penalidade da morte e que seu sangue foi derramado para purificar e remover os pecados terríveis que ele cometera. Enquanto clamava a Deus, foi envolvido por uma paz indescritível e disse: meu medo e minha culpa já se foram. Sentia-me maravilhosamente bem e confiante na presença de Deus. Reconheci que Jesus tinha sofrido meu castigo e que por isso estava livre e perdoado. Oh, que paz eu sentia! Aquele foi o maior milagre. Já não sentia mais medo nem culpa. Tinha paz com Deus. Meus pecados se foram. Ele ficou em pé no meio da multidão chorando e dando graças a Deus pela salvação. E quando finalmente recuperou a sua postura, percebeu que não estava mais paralítico, esfregou o lado do rosto que antes contorcido e sentiu que este estava perfeito ao seu tato. Sua mão, seu braço, sua perna foram perfeitamente restaurados. No mesmo instante, aquele homem foi salvo e curado. Então ele subiu correndo para a plataforma com a intenção de contar a todos o que lhe acontecera. Chorava muito enquanto nos mostrava como sua paralisia desaparecera. Contudo, parecia ainda mais comovido no momento em que nos contava como desapareceram sua culpa e condenação. Ele sabia que havia sido perdoado e por isso não tinha medo de Deus. A inimizade entre o pecador e Deus é removida pela cruz. Efésios 2, do 14 ao 17. E quando alguém crê em Jesus Cristo, é justificado e tem paz com Deus por intermédio dele. Ninguém pode levantar acusações contra você. Romanos 8,33. Depois de Deus tê-lo justificado, Romanos 3, 24 ao 26.
e apagado o seu passado mediante o sangue do seu Filho derramado na cruz. Colossenses 1:20. Assim pode acontecer com você também neste instante.